Boa tarde. Hoje, 10 de abril de 2024. São 14 horas e 31 minutos em Portugal continental. Vamos dar continuação ao estudo do livro Os Mensageiros, do Espírito de André Luís, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje vamos estudar o capítulo 7, A Queda de Otávio. Eu queria começar por pedir desculpa por não estar a utilizar o vídeo, mas no local onde encontro-me a internet é muito fraca e não suporta vídeo, daí eu não estar a fazer a gravação, não estar a fazer a transmissão online com vídeo. Hoje o estudo terá que ser assim, simplesmente para a próxima semana ou ainda esta semana já será de forma diferente. Mas antes de iniciarmos o estudo, queria pedir ao nosso irmão maior, nosso mestre Jesus, mentor deste trabalho, nossos guias espirituais, a todos aqueles encarnados e desencarnados que irão ouvir ou estão a ouvir este estudo, para que a paz, o amor, o esclarecimento, o discernimento esteja connosco para a melhor compreensão do estudo do capítulo 7 do livro Os Mensageiros. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Vamos então dar continuidade ao estudo do capítulo 7, A Queda de Otávio. Antes de iniciarmos o estudo deste capítulo, queria relembrar simplesmente os pequenos pontos que nós falámos no estudo do capítulo 6. É que falámos de palestras construtivas, recordam-se, de Lésforo, educativas também, dando a conhecer os meios que se encontram ao dispor de cada interessado na tarefa que irá fazer. Falando no amor desejado e toda a lógica deste trabalho. Tempo de debate com os seres predispostos à tarefa, com aqueles que já tentaram e fracassaram. Libertarem as chagas dos seus problemas e encontrar a solução conjuntamente com outros seres. Recordam-se que após a palestra houve um tempo que todos puderam partilhar as suas histórias entre si. E partilhando essa história, nós estamos a ter conhecimentos. Porque é que o outro falhou? Porque é que o outro não conseguiu? E podemos ajustar os nossos conhecimentos nas nossas opções que podemos vir a ter. Falando no amor desejado e toda a lógica deste trabalho, como disse, tempo de debate com os seres predispostos à tarefa, com aqueles que já tentaram ou fracassaram. Libertarem as chagas dos seus problemas e encontrarem solução conjuntamente com outros seres. Somente assim se prepara corretamente o caminho futuro com base em esclarecimento. Assim como acontece connosco, conseguimos mudar, esclarecendo-nos como que nós nos formamos intimamente. É que esclarecer, entender, acreditando, agindo, é o que devemos fazer sempre no caminho da luz divina. Vamos então iniciar o estudo do capítulo 7. A ausência de Aniceto deu ensejo a palestras interessantes. Formaram grupos com conversação amiga. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, pedi a Vicente que me apresentasse a elas. Não que me movesse curiosidade menos digna, mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica que a palavra de Lésforo me fizera sentir, em tons diferentes. O amigo atendeu-me boamente. Em breves momentos não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava 40 anos. Então, André Luís diz: também sou principiante aqui, explicou ele. A minha condição é de médico falido nos deveres que o senhor lhe confiou.
Aqui só fazer um pequeno comentário. É que depois como eu disse, da palestra de Telésforo, começaram-se a formar os grupos e André Luís mostrou curiosidade em saber a história de Otávio perante os pedidos de Isaura e Isabel, como se lembram no capítulo anterior. A curiosidade de André continua neste capítulo. Reparem, ele continua a ter aquela curiosidade de aprender, a curiosidade de saber porque que aconteceu aos outros. Vicente atendeu o pedido de André, como seu amigo, e juntaram-se todos. Então vamos voltar ao texto. Otávio sorriu e respondeu: possivelmente o meu amigo terá a seu fator o facto de haver ignorado as verdades eternas no mundo. O mesmo ocorre comigo. Ai de mim! Não conhecia o roteiro certo que o pai me designava para as lutas na Terra. Não possuía títulos oficializados de competência. Entretanto, dispunha de uma considerável cultura evangélica, coisa que, para a vida eterna, é de maior importância que a cultura intelectual simplesmente considerada. Continuou Otávio. Tive amigos generosos do plano superior que me faziam visíveis os meus olhos. Faziam-se visíveis aos olhos dele. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria, e no entanto caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. As observações de Otávio impressionavam-me vivamente, quando no mundo eu não tivera contacto especial com as escolas espiritistas e experimentava certas dificuldades para compreender tudo quanto ele desejava dizer. Aqui vou parar o texto neste quanto ele desejava dizer, porque nesta parte eu realço o muito que foi dado ao Otávio pelos generosos estímulos do plano superior, mas que, contrariamente a vergonha, o egoísmo, o orgulho, fizeram que ele se desviasse do plano que se tinha comprometido. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando no capítulo 10, número 9, onde se fala de a quem muito foi dado, muito será pedido. Eu vou ler um pequeno trecho. Culpar-se com a sua falta de instrução ou com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interesse e curiosidade, sem que o seu coração seja tocado, não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, tem menos apego aos bens materiais. Ou seja, eu corrijo, nem menos apegado aos bens materiais. Menos orgulhoso, menos egoísta, como eu disse, nem melhor para o seu próximo. É tanto mais culpado quando teve maior facilidade para conhecer a verdade. Os médios que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação. Se não tivessem cegos pelo orgulho, conheciam que os espíritos se dirigem a eles mesmos. Mas em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que veem os outros escrever, sua única preocupação é de aplicá-las às outras pessoas, incidindo assim nestas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do próximo e não vedes a trave no vosso. Olha que importante que é estas poucas palavras de Jesus, mas que têm um alcance enorme. É de salientar Isaura e Isabel, que defendia Otávio, mas que vinham encontrar com Vicente o Otávio e o André Luís, porque eles vinham-se todos encontrar. André Luís também, André Luís mostrava interesse em perceber o que se tinha realmente passado com o Otávio. Ele continuava com aquele sentimento sempre de curiosidade.
Mas Otávio revela que tinha apoio da cidade do nosso lar no mundo espiritual, que é muito diferente do caso André, que tinha tido uma reencarnação programada, sem ter também conseguido vencer. Tinha espíritos benfeitores que o orientavam nos caminhos a seguir, mas falhou mesmo assim. Esta que é a grande importância, a diferença que existe entre eles. Ao continuar com o texto, ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas, respondi. As tarefas espirituais tornam o interlocutor apenas acabrunhado. Ocupam-se de interesses eternos, e daí a enormidade da minha falta. Os mordomos de bem das almas são investidos de responsabilidades. Responsabilidades pesadíssimas. Estudiosos, crentes, simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. O mesmo se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários nos templos da Revelação Nova podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um património de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. E aqui vou parar o texto e fazer um pequeno comentário que a falta de não ter feito a sua parte com que se tinha comprometido somente mostra que, independente de se ter como que ajuda de amigos espirituais, neste caso da cidade, do nosso lar, temos o livre-arbítrio nas nossas escolhas e também nas repercussões de referência a isso. Porque temos feito, porque não fizemos, porque deveríamos ter feito. Pois todos os caminhos têm obstáculos a serem ultrapassados, igualmente para cada ser, mas diferentes da sua evolução e propósito. O Espiritismo traz-nos a renovação íntima, mas também nos responsabiliza para as más escolhas, que são resultados de nós próprios. Essa é uma pura realidade. Vejamos que uma parte que eu achei extremamente importante, que é a importância da reforma íntima, que Francisco Cândido Xavier deixou importantes linhas para o nosso coração seguir, que servem de guias para a nossa conduta perante a vida e diante das pessoas que nos rodeiam e que interceptamos no caminho. As nossas ações passam a ser como ondas de harmonia, espiando e ressoando para um mundo melhor, bem melhor. E aqui, estes pontos que são importantes para esta a nova guia, a nova conduta que nós devemos seguir. Primeiro, executar alegremente as nossas tarefas. Todos os nossos deveres e obrigações são importantes, portanto, devemos agir com entusiasmo e gratidão por nossas experiências que só nos, não nós, mas só nos fortalecem e nos tornam melhor. Silenciar dentro da ofensa. Que importante que é. Esquecer o favor prestado. Não irmos pedir contas aos outros por um favor que nós fizemos. Isentar os amigos de qualquer gentileza para connosco. Silenciar a nossa agressividade. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Abolir qualquer pergunta maldosa ou desnecessária. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer arrogância. Treinar a paciência constante. Muito importante também. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem nos lamentarmos das nossas dores. Procurar sem falsidade o meio de ser mais útil. Desculpar sem desculpar-se. Não dizer mal de ninguém. Procurar a melhor parte das pessoas que nos partilham a experiência. Alegrar-se com a alegria dos outros. Não aborrecer quem trabalha. Ajudar espontaneamente. Respeitar o serviço alheio. Reduzir os problemas particulares. E o 20º ponto é servir de boa mente quando a doença nos atinja.
Estão a ver que realmente a importância disto é muito grande, muito, muito grande, e que nós devíamos de saber agir, controlar, dar opiniões antes de abrirmos a boca aos nossos pensamentos se tornarem ofensivos para com os outros. Mas vamos continuar então com o texto. Mas, meu amigo, perguntei, assaz impressionado, que teria motivado por seu martírio moral. Noto-o tão consciente de si mesmo, tão supremamente informado sobre as leis da vida, que me custa acreditar-se que encontre necessidade de novas experiências neste capítulo. Mas as senhoras presentes mostraram um estranho brilho no olhar, enquanto Otávio respondia. Relatarei a minha queda. Fará cumprir maravilhosa oportunidade de elevação. Ora, que importante isto aqui. E eu vou parar só um pouco, porque aqui temos André Luís a não compreender, pois Otávio estava tão certo do que se tinha passado e assustava a forma como fracassou. Agora vamos perceber o papel de Isaura e Isabel na vida de Otávio. Mas antes queria aqui um pequeno trecho que eu tirei de Manuel das meditações diárias. Ele diz-nos: quando os problemas do mundo te afogueiam a alma, não abras o coração à impaciência, que ela é capaz de arruinar-te a confiança. Quando perderam as melhores oportunidades da reencarnação, unicamente por haverem abraçado ao desespero. Este texto do autor intitula-se Não te impacientes e consta no livro Meditações Diárias. Ele chega a afirmar que a impaciência é comparável à força negativa, que muitas vezes inclina os enfermos para a morte, justamente no dia em que o organismo entra em recuperação para a cura. E indica na sequência várias informações e de exercícios de grande virtude, convidando-nos à serenidade. Para isso, convida para que aguardemos o melhor da vida, ao mesmo tempo que oferecemos à vida o melhor que pudermos. Vamos então voltar ao texto. Tudo, só um pouco que eu estava aqui com um slide que não era. E após mais longa pausa continuou gravemente. Depois contraí dívidas enormes na esfera carnal, noutros tempos vim bater às portas do nosso lar, sendo atendido como irmãos dedicados, que se revelaram incansáveis para comigo. Preparei-me então durante 30 anos consecutivos para voltar à terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e levar-me alguma coisa. Não faltaram as lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos do meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Ora, desta parte do texto, Otávio conta a sua história. Não se veria se casar, seria médio de 6 entidades no cumprimento da missão mediúnica na Terra. Ele teve mãe evangélica e todo o amparo para chegar ao exercício ao ponto de iniciar-se a tarefa, mas era vaidoso e demais fugiu. O seu exercício mediúnico e reincidem nas privações sexuais. No material de construção de ponto 47 de Manuel,
Insucesso e oportunidade, ele coloca: não lamento o teu lucro perdido, o engano cometido, a máquina que se fez inutilizou, o negócio frustrado, a joia que desapareceu, a tela estragada, o benefício que não soubeste reter ou o dinheiro que fugiu inexplicavelmente das mãos. O insucesso é sempre uma oportunidade para quem recomecemos a cumprir o dever de resguardar os nossos empreendimentos e facilidade com maior atenção. Os endereços paz de André Luiz, no 15, no ponto 15, em oportunidades. Alguém disse a ele que o via na condição de um homem carregado de influências menos felizes. Entretanto, disse-lhe o mentor: Filho meu, que me dizes de um ônibus ou de um carro vazio, de uma casa ou de um templo vazio? O Senhor sabe quando a criatura se vê ameaçada pela carga que carrega e providencia meios de aliviá-la, qual ocorre com um caminhão superlotado que a autoridade do trânsito observa e reajusta. E sorrindo, agradecemos a Deus pelo facto de estar carregado pela autoridade auxiliar. Dizem que uma estrela suportando vastas legiões de trevas no espaço pediu à chama da vela para que a substituísse na sala escura. Isto é, André Luiz. E vamos, novamente, continuar com o nosso texto. Técnicos de auxílio acompanharam-me à terra, nas vésperas do meu nascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Entretanto, a magnanimidade dos meus benfeitores daqui ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera da consolação às criaturas. Permaneceria junto dos falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a irmãos outros, ignorantes, perturbados ou infelizes. O matrimónio não deveria de entrar na lista das minhas cogitações. Não que o casamento possua colidir com o exercício da mediunidade, mas que no meu caso particular, assim o exigia. Bem, aqui vamos. Torna-se interessante, mas vou continuar, porque irei então parar o texto mais à frente para fazer o meu comentário. Voltemos ao texto. Nada obstante solteiro, deveria receber aos 20 anos os 6 amigos que muito trabalharam por mim no nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande, e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantiria o triunfo pelo serviço de assistência a eles, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compilaria a não ceder a sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios, para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização, e para que se não escravizasse minha tarefa em situações caprichosas do mundo, distante dos desígnios de Jesus, e somente para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. Mais tarde, então, com o correr dos anos e edificações, não enviariam de nosso lado socorros materiais, cada vez maiores à medida que fosses testemunhando a renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pelas conumerações dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente
a semeadura do amor confiada às minhas mãos. Aqui vamos parar o texto porque estamos numa parte importante. Vejamos que Otávio preparou durante 30 anos consecutivos, estudando, trabalhando, aprendendo, que lhe permitiria ajudar os espíritos que estavam com dificuldades e os doentes. Quando reencarnou, Otávio já tinha o compromisso de casar aos 20 anos. E torna-se muito importante também para nós compreendermos que foi-lhe dado condições e oportunidade e falhou inesperadamente devido à sua conduta, à sua má conduta. E nós que estamos encarnados na Terra temos os requisitos do mal, do desvio no bem, devido a olharmos ao nosso redor e ter um leque de sugestões imensas. Tudo sugestões materialistas. Caminhos materialistas para nos desviarem do bem. Quando desviamos num desses primeiros caminhos, abrimos a nossa caixa receptora nos desvios do mal, da luxúria, do egoísmo, do orgulho e da própria vaidade. Então Otávio acaba por perceber que a sua última reencarnação tinha sido muito grave. Porque ele estava muitíssimo abatido, como dizia André Luiz. A espiritualidade tinha-lhe colocado um grupo de pessoas à sua responsabilidade, com o objetivo de lhe ajudarem mais. Mas Otávio acabou por preferir as coisas materiais de que o mundo lhe proporcionou para agradar ao seu coração ainda materialista. 6 crianças órfãs lhe batiam à porta, sendo esses 6 espíritos que foram eles que o ajudaram na colónia Nosso Lar, que o inspiraram durante 30 anos no trabalho e que com a sua renúncia sofreram as consequências naturais. É que parte importante deste capítulo. E vamos então continuar com o texto. Tudo combinado, faltei, não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipoteticamente a certeza do meu devotamento às 6 entidades amigas, a quem muito devo até agora. Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou fundamente e prosseguiu. Ai de mim que olvidei todos os compromissos. Os benfeitores do Nosso Lar localizaram-me ao lado de uma verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã desde moça. Não obstante as tendências materiais do meu pai, que era, todavia, um homem de bem, aos 13 anos fiquei órfão de mãe. E aos 15 começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Por essa ocasião, o meu pai contraiu segundas núpcias e, apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava no plano das falsas superioridades a respeito dela. Em vão, minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Ora que aqui Otávio vai explicando que perdeu a mãe quando estava na adolescência, não é? Na mesma altura da sua vida, o seu pai casou novamente, como ele disse, e naturalmente a sua vida mudou de curso, entrando numa fase de muita revolta e lamentações. Também envolveu-se com uma amiga que o incentivou a começar a ter relações sexuais, pelo que logo a partir desse momento em que a vida dele começa a tomar outros rumos diferentes do que ele havia sido programado, como ele próprio menciona, e que se preparou no mundo espiritual. A situação que atualmente deveremos estar sujeitos a 3 condições, não é?
passamos por expiações e somos submetidos a provas e desempenhamos missão. Essas são as três hipóteses são, ou melhor, são como básicas para nós encarnados, pois ainda somos espíritos de elevação mediana. Se assim não fosse, nós estaríamos em um mundo de provas e expiações. Ou seja, o mundo já está mudando para a regeneração, mas ainda existe muito mal na Terra. Aquelas encarnações a qual o espírito vence os seus desafios e, melhor ainda, vence a si mesmo, ou seja, que espia sem reclamar, obtém sucesso nas suas provas, cumpre a sua missão, podem ser considerados encarnações vitoriosas, não é? Entretanto, não escassos os que completam, como diz André Luiz em Missionários da Luz, completistas é o título que se designa aos raros irmãos que aproveitam todas as oportunidades construtivas que o corpo terrestre oferece e, na qualidade de trabalhador legal e produtivo, pode oferecer à vontade o corpo futuro, quando lhe apraza o regresso à crosta em missões de amor, em missões de iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento das suas tarefas. Quando eu menciono um veículo, estou a falar de corpo físico. A caminho, para prosseguir suas tarefas, a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Aqueles que passam as suas expiações com revolta, rebelia, insatisfeitos a reclamar de Deus, deslubram as provas que eles mesmos escolheram como testes impossíveis de serem vencidos e de serem abandonados. E finalmente não compreendem a sua missão. Não cumprem. Experimentam uma reencarnação fracassada. Então, se nós refletirmos, qual seria a nossa particular missão? Como posso identificá-la de modo a bem cumpri-la? É que não podemos elencar as nossas missões possíveis sem, não sei, mas que são-nos atribuídas ou por nós solicitadas mesmo. Mas, pelo menos, uma delas destaca sempre a missão em relação aos filhos. Para todos os que perguntam o que Deus reservou como missão, acho que se deve ter consciência de que os filhos são empréstimos. Não nos pertencem as contas perdidas aos pais, detendo provisoriamente a guarda de um ou mais espíritos pertencentes, digamos, a Deus. É que são criaturas de Deus. Se como pais fomos vitoriosos em bem prepará-los para a vida, seguramente cumprimos esta missão básica relacionada à maternidade e à paternidade. Vamos então voltar ao nosso texto, cada vez mais interessante, este capítulo que estamos a ler, o capítulo 7. E então, vamos lá. Eu vivia revoltado, entre queixas e lamentações cabidas. Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica, onde as minhas faculdades poderiam ser expostas aos serviços necessitados e ao serviço dos sofredores. Entretanto, faltavam-me qualidades de trabalho e companheiro fiel. Minhas negações em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuando pendor para a crítica dos atos alheios compeliam a mim a desagradável estacionamento. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam ao serviço, mas eu duvidava deles. Com a minha vaidade doentia, e como perseguisse os apelos sagrados por mim interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou
experiências sexuais. Ora, aqui relembro na Livro de Educação e Vivências, no capítulo 10, de Raul Teixeira, os espíritos que se movimentam sobre a Terra com poucas exceções carregam complexos problemas na área sexual, necessitando reestruturar-se, renovar-se, a fim de valorizar tão sublime fonte de estesias que a divindade ensejou as suas criaturas com o objetivo feliz da cooperação junto à obra universal. Assim, abandonou-se os órfãos pelos quais ficou responsável, Otávio, e faleceu aos 40 anos consumido por DST e álcool. Ora, isto torna-se triste, porque este espírito fez de tudo para que ele possa vencer na sua tarefa. E realmente ele não mostrou condições para poder fazer isso como tal, mas também não mostrou condições para ultrapassar todos os obstáculos que acontecia no seu caminho. Como que ele não os ultrapassasse, mas assumisse-os. É que a esposa é que me ligou tão somente por apetites inconfessáveis. Era criatura muito inferior na minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para o papel do filho de um filho, que disse Otávio, não é? Ele colocou na rua 6 crianças carinhosas. É que a companheira e o filho, algo que pareceu, incumbiram-se a vingança, tormentando ambos até ao fim da existência. Muito triste a história de Otávio. Faz o tempo todo pensamos na nossa própria condição de médios. Será que nós estamos novamente tentando completar uma missão fracassada no passado? Temos todo o direito de pensar assim. Ver, ouvir, sentir espíritos é uma grande responsabilidade, muito maior que é a dos demais. Porque não é possível negar a existência dos fenómenos sem incorrer na mentira sobre si mesmo. Como ele bem expressa, ser apenas estudioso, crente, simpatizante é uma situação confortável, porque sempre se pode dizer que não tinha a certeza de nada. Mas ter a posse a comunicação do seu roteiro de vida, assim como tudo dignidade, acaba por ser muito, muito triste. E voltemos ao texto. Completaram então 19 anos. Entreguei-me desenfreadamente ao abuso das faculdades sublimes. Desejava conciliar à força o prazer delituoso e o dever espiritual. Aiando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Tinha pouco mais de 20 anos quando o meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficava na orfandade 6 crianças favorecidas. Quanto à minha madrasta, ao se consorciar com o meu genitor, e o trouxera para a tutela 3 pequeninos. Em vão implorou-me socorro a própria viúva. Nunca me dignei aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Após 2 anos de segunda viuvez, minha desventura madrasta foi recolhida a um leprosário. É que este texto realmente leva-nos a pensar em muita, muita coisa. Mas
Vamos continuar, depois já faço comentário. Afastei-me então dos pequenos órfãos, tomando de horror. Abandonei definitivamente, sem refletir, que lançavam meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigado a casar-me pela violência. Mesmo assim, porém, persistiram os chamados do invisível, revelando-me inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que olvidava meus deveres, toda a tentativa de realização espiritual configurasse-me mais difícil. E continuou a tragédia que inventei para o meu próprio tormento. A esposa que me ligara tão somente por apetites inconfessáveis era criatura muito inferior à minha condição espiritual. Eu teria uma entidade monstruosa em ligação a ela para tomar o papel de meu filho. Releguei à rua 6 caridosas crianças, cuja convivência concorreria decisivamente para a minha segurança moral. Mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se a vingança. Atormentaram-me ambos até ao fim da existência, quando para aqui regressei. Mal tendo completado 40 anos, roído de sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para o meu futuro interno, sem construir alguma coisa no terreno do bem. Ora, aqui isto merece um comentário um pouco mais longo, estas 2 páginas que li. Comentou o Padre Luís dizendo que estava reencarnando sem compromisso de matrimónio. Ou seja, não teria o casamento na existência, que vem e que não receava nenhum papel porque ele tinha como destino, que era o de auxiliar a implantação do espiritismo aqui na Terra. Otávio é o seu nome. Mas poderia ser outro qualquer, se nós pensarmos bem. Pois já foram inúmeros os seres que desceram à Terra com o mesmo objetivo e que falharam. Quando regressarmos numa reencarnação, contudo nos comprometemos, tudo é fácil nos planos espiritual, dizemos conseguimos fazer isto, conseguimos fazer aquilo, conseguimos fazer aquilo outro, mas quando chegarmos à Terra, tudo pode mudar de figura. Se não nos conseguimos impor e rejeitar as tentações materialistas. No Livro dos Espíritos, na pergunta 258, no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai acontecer durante a vida? A resposta é a seguinte dos espíritos superiores. Ele mesmo escolhe o género de provas que deva sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Foi exatamente o que acabei de dar. Mas depois, na pergunta 258a, não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Vejam bem esta resposta dos espíritos. Nada acontece sem permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora por que Ele fez tal lei em vez de outra tal. Dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixando toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estoura ao futuro. O caminho do bem está sempre à frente, à sua frente, como o do mal também. Mas se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite recomeçar o que foi mal feito. É necessário distinguir o que é obra de boa vontade de Deus e o que é vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que o criastes, mas Deus. Tiveste, porém, a vontade de vos expor a ele, porque se considerardes um meio de adiantamento, e Deus o permitiu. Todos os espíritos que vão renascer têm a sua programação reencarnatória, adequada às suas necessidades evolutivas.
Alguns mais aptos participam ainda na espiritualidade, junto dos seus mentores da elaboração deste projeto, não é? Outros, menos capazes, rebeldes ou indisciplinados, recebem os projetos elaborados por espíritos responsáveis, alguma vez em reencarnações compulsórias, extremamente necessárias para o seu próprio refazimento e a reajuste perante as leis divinas por eles defraudadas. As duas maneiras, nestas duas maneiras que eu falei, é organizada a programação com interesses específicos para o futuro reencarnante, mas que a sua existência, a experiência, sim, a sua experiência na matéria possa ser um profundo aprendizado para a sua evolução espiritual. Nas palavras do instrutor Alexandre no livro Os Missionários de Luz, a reencarnação é ao meio, a educação divina ao fim. É? E que importante isto. Vamos continuar com o nosso texto. Enxugou os olhos tímidos e concluiu: como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Por isso que fali, agravando antigos débitos. Nesse instante calou-se como se alguma coisa invisível lhe constrigisse a garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso por proporcionar estímulo ao coração. Mas Dona Laura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou: não chores, meu filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem coragem e tem calma. Identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina que faz ecoar os cânticos sublimes do amor-mãe, mesmo nas religiões de além morte. Ora, aqui vou fazer uma pequena pausa, porque o fracasso para um médio, para o missionário, é lamentável no caso de Otávio, muito pior. Não apenas faliu, como ele menciona, fracassou, mas colocou em risco a missão de 6 outros espíritos que desceram no nosso lar para ficarem hospedados a seu lado e assim trabalharem juntos no exercício da missão. O capítulo nos dá a informação do que aconteceu com cada um desses. Mas não, perdão, eu expressei mal. O capítulo não nos dá essa informação, perdão, do que aconteceu com cada um deles. Mas certamente o trabalho que deveriam desenvolver ficou ainda mais difícil. Então, correremos sempre o risco de falirmos em nossas missões. Pelo uso do nosso livre-arbítrio, ainda muito egoísta. Renegar os próprios dons é o que de mais comum acontece entre os médios que descobre como tal, perdão. As famílias ainda ficam localizadas com os filhos que cedo demonstraram contato como divisível, e todas as religiões que são ditas cristãs arrastam médios, ora para o medo de um inferno pouco provável, ou aos remédios altamente tóxicos da medicina convencional. Juntando isso, está a pouco constância de caráter para o médio que possa só escolher os caminhos selecionados sem temor. A Terra possui inúmeros até ativos para desviarem da missão. O dinheiro, os luxos, as comodidades, o próprio status social e o sexo sugerem sempre o direito de diversão sem responsabilidades. As renúncias, os abandonos, as facilidades também. Ou o anonimato de boas ações
é muito mais difícil para todos nós, mensageiros, que retornamos a este mundo físico. Isto é importante porque como eu disse há bocado, a tentação é muita das coisas materiais e que devemos todos pensar bem. Que tal todos refletirmos da nossa vida até agora? Nós iremos ter dicas que nos informam qual é que é o nosso objetivo nesta encarnação. Isso é extremamente importante nós compreendermos. Nós fazemos a nossa reforma íntima para podermos ter a ajuda, a força, para podermos anular todas aquelas tentações materialistas que só nos vão prejudicar na nossa vida, aqui na Terra e não só. Mas que nós, se pudermos trabalhar, se pudermos esclarecermos, se pudermos estudar, se pudermos entender todas estas informações que vêm do plano espiritual, nós veremos. Queremos melhorar aquilo que fomos até agora. A nossa vida tem um objetivo. O nosso coração está aberto a Jesus, ao Evangelho de Jesus, aos ensinamentos de Jesus. E com isso tudo, nós podemos realmente dizer que sabemos qual é o nosso caminho. Sabemos qual é o nosso objetivo. Sabemos qual é a nossa função. E cumpri-la. Obrigado a todos que estiveram comigo neste estudo. Espero que tenha sido do vosso agrado e principalmente que tenham compreendido o que eu tentei transmitir nos comentários que escolhi e que realizei. Mas antes de fecharmos este estudo, quero agradecer a Jesus, ao mentor deste trabalho, aos nossos guias espirituais, por podermos ter tido um momento em que nós pensamos, em que nós podemos refletir sobre todas estas situações que aconteceram aos nossos irmãos e que podem estar a acontecer connosco e que precisamos de mudar, precisamos de refletir, precisamos de trabalhar para o nosso melhoramento espiritual. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Obrigado a todos e dentro de uns dias voltarei para o estudo do capítulo 8, e que Jesus esteja sempre nos vossos corações, agora sempre. Que assim seja.